Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contabilidade com Chavalha. Antes de iniciarmos aí os nossos trabalhos, eu peço a todos aí que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixem o like aí que é muito importante para o ativismo aí do canal. E claro que se você quiser contribuir com o canal, tem o Pix lá, contabilidadeconchavalha@gmail. Muito bem, gente. Vamos começar aqui com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002. Já no passado, eu fiz alguns vídeos falando da Lei Orçamentária Anual, né? Essa portaria, ela, como diz ali, divulga o detalhamento das naturezas de despesas que nós utilizamos aqui na contabilidade pública, né, que é o 339030, 339036, 339039 e 449052. Então, logo, não fiquem apavorados que a gente já vai ver o que significam esses códigos 33 aí, tá? Muito bem. Então aqui eu vou dar uma lida no texto da portaria e explicar algumas coisas aí em relação a essa portaria. É o cabeçalho aí, né? Portaria 448, de 13 de setembro de 2002, divulga o detalhamento das naturezas de despesas, conforme a gente já disse. Aí, considerando essas legislações aí que estão vigentes até hoje, eles promulgaram essa portaria para nos auxiliar no registro das despesas de contabilidade pública. Na realidade, isso é mais para haver uma consolidação, né, das contas públicas e uma padronização de todas as despesas. Então, se eu utilizo um código para registrar uma despesa, um código 33903001 aqui em Sorocaba, por exemplo, se você tiver lá em Votorantim, em São Paulo, em São Luís no Maranhão, no Recife, o 33903001 vai ser utilizado para registrar a mesma despesa, né? Então, fica aí uma padronização no território nacional referente àquelas despesas, tá certo? Vou passar aqui para o próximo. O artigo 1º, ele vem só para reforçar, né, que divulgar o detalhamento das naturezas de despesa. 339030, que é o material de consumo, 339036, que são os outros serviços de terceiros pessoa física, o famoso 339039, que são os outros serviços de terceiros de pessoa jurídica, e o 449052, equipamentos e material permanente, né? De acordo com os anexos 1, 2, 3 e 4, respectivamente para fins de utilização pela União, Estados, DF e municípios, com o objetivo de auxiliar em nível de execução o processo de apropriação contábil da despesa que menciona. O que quer dizer esse nível de execução? Então, muito bem. O PPA, quando nós fazemos lá, elaboramos o PPA, ele tem a codificação da despesa vai até um certo nível, tá certo? Ah, Quando nós elaboramos e aprovamos o ALDO, acontece a mesma coisa. Essas leis são elaboradas até um determinado nível de detalhamento das despesas e receitas. E essa portaria, ela vem aí para nos auxiliar a chegar no menor nível, né, de detalhamento possível. Aliás, no maior nível de detalhamento possível da despesa. Porque, por exemplo, quando eu falo 339030 material de consumo, engloba diversas despesas, né, diversos materiais de consumo. Então, aí essa tabela, ela está aí para isso, para nos auxiliar. O artigo 2º, ele diz ali ó, que para efeito dessa portaria, entende-se como material de consumo permanente o material de consumo, no caso, aquele que, em razão do seu uso corrente e da definição da Lei 4.320 de 64, perde normalmente sua identidade física e ou sua utilização limitada a 2 anos. Então, aí, antigamente, não vou falar antigamente, mas há um tempo atrás, você tinha aí diversos produtos e equipamentos que eles têm uma durabilidade muito maior do que 2 anos, né? Por exemplo, um roteador de rede, ele dura mais do que 2 anos. Um computador, então diversos materiais aí,
eles não são classificados como materiais de consumo. No caso, a gente coloca aí aqueles que a gente praticamente de utilização diária, né, de materiais de expediente. ah, Vamos ver, detalhar mais para frente ali, né, caneta, né, tudo aquilo que a gente utiliza para nossa atividade no dia a dia. Agora, o material permanente, aquele que em razão do seu uso corrente não perde a sua identidade física e tem sua durabilidade superior a 2 anos. Quem é da área privada, assim como eu vim, né, depois que passei para a área pública, quando você fala disso em contabilidade privada, em contabilidade patrimonial, que é o que a gente mais costuma ver, a gente utiliza a tabela do imposto, tem uma tabela do imposto de renda, né, que classifica esses materiais permanentes e de consumo de uma forma um pouco diferente, né? Então, por exemplo, tem computador, então o computador dura 5 anos em média e tal. Então tem algumas diferenças aí em relação à legislação tributária, né, do imposto de renda, em relação a essa legislação que a gente utiliza na contabilidade pública. Mas, assim, material de consumo é aquele que tem uma durabilidade de até 2 anos. Mas se você pensar, tem muita coisa que dura mais do que 2 anos e a gente lança lá em material de consumo. E material permanente, ali é até simples, né? Mesas, cadeiras, né? O imobilizado que a gente chama, né? Móveis, imóveis, tem lá veículos, computadores, né? Diversos, né? Tudo aquilo que a gente, vamos dizer, o patrimônio permanente da entidade, da empresa. Então, pessoal, aqui no artigo 3º, né, da portaria 448, diz o seguinte, que na classificação da despesa serão adotados os seguintes parâmetros excludentes tomados em conjunto para a identificação do material permanente. Então, o item, para ser considerado material permanente, ele tem que se caracterizar como na durabilidade, quando o material em uso perde ou tem reduzidas as suas condições de funcionamento no prazo máximo de 2 anos. Então, se ele não for durável com no mínimo 2 anos, não adianta tentar classificar como material permanente. Fragilidade, cuja estrutura esteja sujeita a modificação por ser quebradiço, deformável, caracterizando pela irrecuperabilidade ou perda de sua identidade. Então, se ele for frágil, não vai durar o mínimo de 2 anos, não vai ser considerado material permanente. Se ele é perecível, quando sujeito a modificações químicas ou físicas, ou que se deteriora ou perde sua característica normal de uso. Então, se ele tiver um prazo meio que de validade, assim vamos dizer, não é material permanente, né? Capacete, por exemplo. Capacete, ele tem um prazo de 1 ano, né? Então não pode ser considerado. Incorporabilidade, né? Quando destinado à incorporação de outro bem, não podendo ser retirado sem prejuízo das características do principal. Giroflex de viatura, não pode, né? Então, isso é um material de consumo. Transformabilidade, quando adquirido para fim de transformação. Se você comprou alguma coisa para transformar, então não é material permanente. Então, por exemplo, eu adquiri não sei quantos metros cúbicos de tábua, de madeira, para construir dentro do arquivo lá prateleiras. Então, aquilo não é um material permanente, né? Você pegou a madeira e transformou ela em estante, né, em prateleira. Então não se caracteriza como material permanente, apesar de que essa madeira, né, essa estante pode durar mais do que os 2 anos, mas não se caracteriza, tá certo? O artigo 4º aqui é bem interessante, né? Ele diz que as unidades da administração indireta sujeitas à observância da Lei 6.404 de 76, né, que é a antiga Lei das SAs, poderão considerar ainda o limite para dedução como despesa operacional de bens adquiridos para suas operações, de acordo com a legislação vigente. Então, o que acontece? As empresas públicas, né, que estão sujeitas aí à lei das SA, elas têm essa possibilidade de utilizar a tabela que eu tinha mencionado anteriormente, que é aquela tabela do imposto de renda, né, emitida lá pela Secretaria do Tesouro Nacional, da Fazenda, né, que é a Secretaria lá da Receita Federal, perdão, porque toda hora muda os nomes desses negócios, então, Secretaria da Receita Federal, então, SRF, Secretaria da Receita Federal, agora é Secretaria da Receita do Brasil, uma coisa assim,
não importa. Agora, então veja que a administração indireta, né, as empresas públicas têm essa possibilidade aí de fazer essa consideração junto à tabela. O artigo 5º, os componentes relacionados esgotam todos os tipos de bens materiais ou serviços possíveis de ser adquiridos ou contratados pelos órgãos, razão pela qual os executores deverão utilizar o grupo que mais se assemelha às características do item a ser apropriado, quando não expressamente citado. Por outro lado, o fato de um material ou serviço estar exemplificado ementário não significa que não possa ser classificado em outro mesmo elemento de despesa, desde que possua uma outra aplicação específica. O que quer dizer? Como esgotam todos os tipos de bens. Então, a tabela ela foi criada para utilizar para todas as aquisições. Então, tipo, se você tem lá uma relação e aí o item que você está comprando não está na relação, tem outros, né? Então, que se ele não se enquadra nenhuma, tem um código lá específico 99, né? 33 90 30 99, 33 90 36 99, 33 90 39 99, 44 90 52 99. Esse 99, você utiliza esse código, né, Coringa, aí, vamos dizer, para todos aqueles itens que não estão relacionados na listagem anterior. Né? Então, por isso que eu falo para o pessoal lá que a qualidade da informação depende de um uso bem criterioso desse código 99. Então, você não pode jogar qualquer despesa no 99 e achar que está tudo certo. Não, você tem que verificar, exaurir a tabela primeiro, antes de utilizar o código 99. Tá certo? O artigo 6º, né, que é a despesa com confecção de material por encomenda, só deverá ser classificada como serviços de terceiro se o próprio órgão ou entidade fornecer a matéria-prima. Caso contrário, deverá ser classificada na natureza 449052, em se tratando de material permanente, ou na natureza 339030, se material de consumo. Muito bem. Merenda escolar é prestação de serviço? Fornecimento de alimentação é serviço? É 339030 ou 39? Olha, pessoal, nós utilizamos o 339039 para registrar o fornecimento de merenda, porque nós não temos os produtos que estão solicitando lá, que está no contrato para fazer o preparo dessa merenda. Então ali ele se enquadra ali, né, naquela situação de material por encomenda só deverá ser classificado como serviço de terceiro, se o próprio órgão ou entidade fornecer a matéria-prima. Nesse caso aí, eu não tenho, né, a matéria-prima. Eu estou contratando uma empresa para fazer. Mas aí isso aí está se chocando com uma legislação superior, né, que tem aí legislação de ICMS, né, a legislação do ISS, porque veja, as leis elas são superiores às portarias, né? Então tem uma hierarquia aí, né? Constituição, lei complementar, lei ordinária e por aí vai. Então a portaria ela está mais abaixo, tá? Então nesse caso vale, logicamente, isso inclusive essa questão da merenda escolar, ela já tramitou até no STJ ou STF, no STJ. Né? Então já tem súmulas lá que tratam disso. Então, por exemplo, eles fazem uma prestação de serviço e entregam o DANF, porque na realidade, o que está sendo feito? Eu tenho uma prestação de serviço de preparo e ele está me entregando um prato pronto. Ele não está me entregando 5 kg de arroz, papapá, papapá. Não, ele está me entregando uma refeição pronta. Então, por isso que tem essa situação da entrega de DANF. Outra situação que já aconteceu comigo é com relação à aquisição de arquivos deslizantes.
A empresa, na época lá, ela queria emitir a nota de prestação de serviço, o que não é o correto, né? Porque eu tenho materiais e serviços que fazem parte daquele produto, mas o correto ali é a gente fazer o lançamento pelo produto final, que no caso era a situação da entrega do arquivo deslizante pronto, montado. Até existe aí a possibilidade de enquadrar essa empresa numa situação de sonegação fiscal, porque eu estou contratando a entrega de um item. Eu não estou pedindo para ele, se ele não entrega, ele tem que trazer aqui e montar aqui, aí é uma outra situação, né? Mas ele tem que me entregar com um DANF de acordo com com o que está sendo adquirido. Então, a gente tem que ficar atento porque tem muita pegadinha aí tem a legislação superior que com certeza já regulamenta. Então, sempre que você tiver uma dúvida, consulte lá o setor tributário lá com relação ao ISS, né? Aí, no caso, se for uma aquisição de mercadoria, aí você vai ter que fazer uma consulta junto à Secretaria de Estado da Fazenda, né? Dependendo, de acordo com o tributo aí, né, a situação, você vai ter que fazer a consulta no órgão competente, Receita Federal, a Fazenda Estadual ou a Fazenda Municipal, né? Então, tem algumas situações aí, não dá para simplesmente enquadrar sem fazer uma análise, né? Tem legislações superiores que ficam além do artigo 6º aí da portaria. Aqui os dois últimos artigos, né, que o sétimo, que é para a classificação das despesas de pequeno vulto, deverá ser utilizada a conta cuja função seja mais adequada ao bem ou serviço. Claro, independente do volume de aquisição, você tem que utilizar a despesa correta, não importa. Claro que se eu estou comprando um volume muito grande de, sei lá, canetas, né? Então eu vou usar o 339030 correspondente. Agora, se eu vou comprar um volume pequeno também, independente do, do, do valor, ele vai no 339030 correspondente. E ali o artigo 8º era só para falar que a portaria ia entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2003. É interessante que vocês façam uma pesquisa nesse site aqui do Tribunal de Contas, né, que é o tce.sp.gov.br, lá na parte de Aldesp, né, que ele traz a documentação referente ao plano de contas do exercício correspondente. Aqui no caso, nós estamos em 2022, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas aqui no exercício de 2022, né, já tem o plano de contas e tem a classificação das despesas de acordo com o código que o tribunal adotou. Então, por exemplo, o 33903001 quer dizer que é uma despesa de material de consumo para um determinado item. Beleza. Então, lá no tribunal já tem a codificação ao DESP desse item. Então, basicamente, era isso aí que eu tinha para falar. Façam uma leitura da portaria, porque ela tem lá os anexos 1, 2, 3 e 4, que traz a relação, que, como eu já disse, que está lá escrito, acho que no artigo 2º, 3º lá, que ela esgota, né, todos os itens. Então, tipo, dá uma olhada lá, veja, procure qual é a sua dúvida, né? Por exemplo, serviços profissionais, técnicos profissionais. Quais são os serviços técnicos profissionais de pessoa jurídica que eu posso lançar ali no 33903979, por exemplo, se não me falha a memória. Então, é contador, é serviço de economista, de advogado. Então, são esses os serviços técnicos profissionais que se enquadram no 33903979, tá? Então, se o serviço que você não tiver, que você está procurando não está relacionado, aí você vai poder utilizar o 33903999 no caso, tá certo? Então, era isso aí que eu tinha para falar para vocês hoje.
Agradeço aí a visualização do vídeo até aqui, né? Peço aí mais uma vez que você se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, compartilhe aí com seus amigos, né? Com quem tem interesse aí na área pública, quem está querendo prestar concurso também, essas são todas, né, questões que geralmente caem em concursos, né? Siga-nos também aí nos principais agregadores de podcast na internet. Se você tiver interesse em ajudar o canal, né, contabilidadeconchavalha@gmail.com é o nosso Pix. Muito obrigado a todos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um bom fim de qualquer coisa e até o próximo vídeo. Até mais.